Confiram no terceiro episódio da série Peru. Conheceremos atrações inéditas e pouco exploradas do deserto do Atacama. Faremos uma trilha 4x4 pela Cordilheira de Sal, por entre um dos cenários mais impactantes da região. Flutuaremos em um cristalino lago de sal, onde não se consegue afundar. Continuaremos nossa jornada rumo ao Peru. Percorreremos a lendária rodovia Pan-Americana, a mais longa do planeta. E chegaremos à última cidade do Chile, Arica, na fronteira com o Peru. Se nossos vídeos inspiram você e ajudam em suas viagens, inscreva-se no canal Dakar Overland e ative as notificações. Assista agora a continuação da nossa aventura pela incrível terra sagrada dos Incas. Esta série Peru é apresentada por Volda, sempre em movimento, Vasten, tecnologia Overland, Tire Shop São Paulo, centro automotivo oficial do Dakar Overland, Pneus Yokohama, performance e segurança desde a Patagônia. Esta é a nossa primeira manhã no alto da Cordilheira dos Andes. Iniciamos o dia com um completo e delicioso café da manhã no Terrantai Lodge. Havia tudo o que adorávamos. Uma seleção de cafés Nespresso, frutas exóticas frescas, como este fruto de cacto. Diferente, né? Vamos provar? Diversas opções de pães, frios, iogurtes e doces. E ainda uma estação onde omeletes personalizadas eram preparadas na hora. Precisávamos abastecer para a aventura do dia. Com o vulcão Licancabur ao fundo, este Copec possui uma das paisagens mais espetaculares do planeta. Enquanto cuidávamos da nossa Toyota, fomos cumprimentados por um casal de seguidores do Dakar Overland. Estavam pilotando sua moto BMW desde o Brasil. Em nossas jornadas, o Dakar Overland sempre conhece pessoas fantásticas. O Francisco, gerente do Terrantai Lodge, gentilmente se ofereceu para nos guiar por sua atração favorita no Atacama, uma trilha 4x4 pela Cordilheira de la Sal. A oferta do Francisco pareceu ser obra do destino. Na expedição de 2017, exploramos todas as principais atrações do Atacama. Junto com o Francisco, iremos conhecer localidades do Atacama, inéditas para nós e pouco exploradas pelas agências de turismo. Bom dia, acordamos aqui no Atacama, estamos de volta após 7 anos. E a primeira atividade do dia vai ser com o Francisco. Ele é do hotel onde a gente vai hospedar, o Terrantai. Ele vai nos levar por um caminho nada convencional, pouco conhecido. Conforme ele, é mais bonito que o Vale de la Luna. Olha só, estamos curiosos, né? Seguimos Somaroque por paisagens espetaculares. Este é o Vale dos Dinossauros. Este lugar se llama Valle de los Dinosaurios. A primeira parada foi no Mirante Lecantai, à beira da Ruta 23, de onde era possível avistar todo o Vale de la Luna e a Cordilheira de la Sal. Subió, por eso se ven algunas capas sedimentarias, ¿ya? Y se formó esta... Percorríamos agora a reta perfeita que corta a planície da Paciência. Esta é, na verdade, um imenso lago de sal de 1.800 km² a 2.430 metros de altitude.
Tenho certeza de que o Atacama era sempre surpreender seus visitantes, não importa quantas vezes retornem. Já nos sentíamos em outro planeta enquanto cruzávamos o vale entre a Cordilheira de la Sal e a Cordilheira do Maico. El Salar de Atacama, entre las cordilleras de la Sal a la izquierda y a la derecha, la Cordillera de Maico. La Cordillera de Maico es más baja que la Cordillera de los Andes, pero es la más antigua que la Cordillera de los Andes. A altíssima concentração de sal contrastava com a coloração vermelha das rochas. Todo este solo esbranquiçado sob nossos pneus, nossos pés e em nosso entorno é de sal. Agora entendimos por que o Francisco dizia que a Cordilheira de la Sal era seu lugar favorito no Atacama. Formações dramáticas erguiam-se, resultado das forças tectônicas e erosões ao longo de milhões de anos. Chegar ao Atacama é o sonho de muitos viajantes, e foi o nosso primeiro realizado, 7 anos atrás, onde a história do Dakar Overland começou. Há algo mágico no off-road. Revivemos neste momento toda a exaltação, euforia da nossa primeira passagem pelo Atacama. Nos despedimos do Francisco após esta experiência incrível. O Overland nos conecta a pessoas muito especiais. Vamos seguir para a próxima atração reservada para o dia. Só que cena rara, hein? Uma árvore aqui no meio do deserto do Atacama. E tem nome, né? Pelo Google aqui é a última árvore. Último carvão. Ponto de ser fonte de água, né? Alguma coisa assim. Sim. Tá até no Google, tá como última árvore. Realmente, né? Olha 360 graus. Chegamos à Laguna Serrari Piedra. O grande atrativo desta lagoa de sal é ser a única em que é permitido ao visitante entrar em suas águas. ¿Nadie mergulhar? Sim, los três vão. É impressionante o contraste da coloração azul turquesa da água com o branco do sal ao redor. Sai correndo, ó. A Ju tá aqui, ó, Ju. Aê, Ju! Apesar do sol, a água estava muito gelada. A concentração de sal é semelhante à do Mar Morto, permitindo que flutuássemos facilmente. A sensação de paz e tranquilidade nestas águas é indescritível.
bacana. Aqui são os trocadores. Super estruturado aqui, né? Pra cá os banheiros. O chuveiro aqui na frente. O local dispõe de boa estrutura, mas descobriremos se a água dos chuveiros era mais ou menos gelada que a da lagoa. E aí, Márcio? Tô tremendo. Vamos voltar pra cidade agora. Voltamos ao belo e aconchegante Terrantai Lodge. Chegamos a tempo de participar da degustação de frutas secas e castanhas. Ontem fizemos o wine tasting e hoje, da 1 até as 18, tem aqui as frutas secas à disposição dos hóspedes. Galletas de quinoa que son hechas aquí. Esas sí son locales. O Terrantai Lodge possui uma localização privilegiada, a poucos passos do coração da Calle Caracoles. Estamos aqui em São Pedro de Atacama, em plena Caracoles, e eu queria aqui mostrar o nosso casaco Dakar Overland. Tadá! Bastem Dakar Overland. E atrás, Dakar Overland e Bastem. Ficou lindo esse casaco, não ficou? Para o almojanta de hoje, escolhemos o restaurante La Cassona, recomendado pela equipe do Terrantai Lodge. Pedimos filé de merluza, cogumelos ao piu-piu e um prato local chamado pastel, à base de vegetais, carne e milho. Nossa, que você pediu, viu? As rústicas ruas do povoado de São Pedro de Atacama são muito charmosas, repletas de lojas de artesãos locais e de cafés. Visitamos a histórica igreja de São Pedro de Atacama, localizada bem ao lado do Terrantai Lodge. Este é um dos momentos que mais valorizamos nas expedições, a interação com locais, que nos permite conhecer mais um pouco de sua cultura e costumes. Meu nome é Julia. De volta ao hotel, aproveitamos o chá da tarde oferecido aos hóspedes. O capricho e o cuidado aos detalhes impressionavam. Ao fim da tarde, é servida uma degustação de vinhos orgânicos da famosa vinícola chilena Emiliana, acompanhada de uma generosa mesa com frutas, queijos e geleias. Nos aconchegamos neste ambiente convidativo, onde relembramos os acontecimentos e toda a beleza que presenciamos hoje. A essência e a cultura do Terrantai Lodge é oferecer hospitalidade aos viajantes. Estamos hoje no 6º dia da expedição. Após 2 noites no Atacama e no belo e aconchegante Terrantai Lodge, estávamos prontos para continuar nossa jornada. Aproveitamos o caprichado café da manhã, pois o dia será repleto de desafios. Hoje o café da manhã está diferente de ontem. Aqui o croissantzinho super quentinho folhado, um rocambole. Na primeira parte do deslocamento, desceremos a Cordilheira dos Andes. Iremos nos despedir do deserto do Atacama rumo ao litoral chileno.
Na segunda parte do dia, seguiremos para o norte, pela mundialmente famosa Rodovia Pan-Americana, a mais extensa do mundo, rumo a Arica, a última cidade chilena antes de atravessarmos para o Peru. Serão 700 quilômetros para percorrer no dia, totalizando 3.848 quilômetros desde São Paulo. Às 9 horas da manhã, a mágica San Pedro de Atacama já ficava para trás. Seguiremos a partir daqui por um roteiro novo, desconhecido e inédito para nós, em direção ao Oceano Pacífico. Bom dia a todos, 9h40 da manhã, já deixamos Atacama faz quase uma hora e nosso destino hoje vai ser Arica, ainda no Chile. E eu estou bastante ansiosa para chegar no hotel do dia. Bati o olho no hotel, eu já me apaixonei na hora, nem pesquisei outros lugares. Eu falei pro Márcio, é ali que eu quero ficar. E coincidentemente foi o lugar que ele tinha visto quando eu tava pesquisando destinos no Chile. E ele também se encantou pelo mesmo hotel, me mandou, eu vi. E no fim a gente tinha gostado do mesmo hotel. Espero poder chegar lá a tempo de ver o pôr do sol, porque o hotel fica na frente, assim, do mar, sabe? Estávamos passando por Calama. Este importante centro ao norte do Chile serve como porta de entrada para os turistas que chegam de avião para conhecer o deserto do Atacama. A cidade é conhecida como a capital da mineração, estando aqui a maior mina ao céu aberto do mundo, a mina de Chuquicamata. Cruzamos com diversos veículos da mineradora. Esta extraordinária reta de 100 km consiste em um longo declive, saindo de 3.000 metros e chegando a 1.000 metros. Finalmente chegamos à lendária Rodovia Pan-Americana. Esta rota possui descomunais 35.000 quilômetros, ligando a Patagônia ao Alasca, e cruza 14 países. Este trecho é incrivelmente árido. A vastidão da paisagem era surpreendente. A distância entre as cidades e os postos de combustíveis são de centenas de quilômetros, exigindo um cuidadoso planejamento para evitar contratempos. Lá ao fundo. Pequenos santuários em homenagem a vítimas de acidentes eram vistos por toda a rodovia. Você vai ver o que é? Tem alguma coisa bem grande lá, um caminhãozão. Passava das 14 horas quando chegamos ao primeiro posto, desde que entramos na Rodovia Pan-Americana. Vamos seguir viagem, pois ainda faltam 270 quilômetros para o destino. E queremos chegar antes do escurecer, pois o hotel escolhido para hoje localiza-se de frente para o Oceano Pacífico e oferece uma vista privilegiada do pôr do sol. Estamos cruzando agora a Cuesta de Chiliviche. Nossa, olha lá! Caramba, que lugar louco!
Nossa, que isso, hein? Uau! Lindo, hein? Heartbeats, all is silence, darkness in the streets. We cut off the violence. Aqui é o que? Coisa passada? I can hear you breathing. Estávamos dirigindo pela Ruta 5, faltando mais ou menos 150 quilômetros para Arica. E somos surpreendidos com esta paisagem de tirar o fôlego. Um mega buraco aqui. Estávamos atravessando a imponente quebrada de Tiza, o impressionante desfiladeiro com paredões de rocha esculpidos pela ação das águas por milhares de anos. O desnível é de mais de 1.200 metros, partindo de 1.300 metros de altitude e chegando próximo ao nível do mar. Atenção para não usar os freios, e sim controlar a velocidade com freio motor. Hold me if I'm waking, catch me in my sleep. All these thoughts keep spinning, but you're grounding me. Time to heal, time to grow. This time I know I'm not alone. Hold me now, let it out. I know we found our home. O rio Camarones marca a divisa entre as províncias de Tarapacá e Arica. Iremos agora enfrentar a longa subida, onde ganharemos mais de 1.000 metros de altitude em 20 quilômetros. Nossa, não pode ter medo de altura pra trabalhar nisso, hein? Cara. Aqui ninguém anda de bicicleta, né? Imagina, tem que ter perna, hein? Olha, Bolívia, Peru, Arica. Poder de compra, que negócio é esse? Shopping esse negócio, é? All these thoughts keep spinning, but you're grounding me. Time to heal, time to grow. This time I know. Curiosas nuvens nos acompanhavam enquanto descíamos até o litoral chileno. Hold me now, let it out. I know we found our home. Thinking it's time to shine. We may give it all I want is you. Chegamos finalmente em Arica. Estávamos ansiosos para chegar ao hotel antes do pôr do sol, mas o trânsito caótico na entrada da cidade acabou nos atrasando. Just wanna be with you. Saia da rotatória. Chegamos ao Pacífico! Esse aqui é o nosso primeiro contato com o Pacífico, aqui em Arica. I'm waking, catch me in my sleep. Chegamos a um dos hotéis mais esperados, a Pacheta, em Arica. Ele tem uma construção bastante diferente, de frente para o mar. Este é o belíssimo Hotel A Pacheta. Foi amor à primeira foto. Nem pesquisamos outros hotéis na cidade. Nos hospedar aqui seria como um sonho a ser realizado. Hold
A pacheta vem da língua ancestral quechua, que remete à oferenda dos indígenas viajantes a Pachamama, Mãe Terra, e aos Apus, deuses das montanhas, em troca de proteção. Vamos conhecer os quartos. Assistir a claridade desaparecendo no horizonte, sentir o cheiro do Oceano Pacífico e sua brisa fresca foram a recompensa perfeita após este longo dia de deslocamento desde a Cordilheira dos Andes. São momentos assim que nos fazem refletir sobre o verdadeiro propósito de uma expedição. Cada quilômetro vale ser percorrido pelas experiências inesquecíveis como esta, que vivenciaremos ao longo da jornada. Bonito, né? Estávamos famintos. O simpático funcionário do hotel sugeriu um shopping center da cidade, onde poderíamos encontrar diversos restaurantes. Arica é uma cidade fronteiriça. Estávamos apenas a 20 quilômetros do Peru. No menu já notamos uma enorme influência da culinária peruana. Bem gostoso. Esta foi a noite de despedida do Chile. Assista no próximo episódio da série. Chegava a tão esperada hora de atravessar a fronteira para o Peru. Descubra por que esta aduana foi a mais difícil que enfrentamos até hoje. Já em solo peruano, provaremos a mundialmente conhecida gastronomia local. Passaremos o dia percorrendo as belas estradas costeiras do Peru. Chegaremos à histórica cidade de Arequipa, Patrimônio Mundial da Unesco. Acompanhe a continuação desta grande aventura do Dakar Overland. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram a experiência de explorar o mundo de carro. Nos vemos na continuação da Expedição Peru.